Meus queridos irmãos, que Deus abençoe, que Deus esteja presente nas nossas vidas. Em mais um dia na presença de Deus, vamos juntos pensar no que o Senhor tem para nós. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema: rompendo com a tradição. A tradição é uma coisa que nós, como povo de Deus, arrastamos por milênios, por séculos e séculos e séculos, e queremos que essas tradições se tornem novamente atuantes nos nossos dias. Notamos igrejas que começam a voltar para trás, por exemplo, e tentam trazer a tradição judaizante para o século XXI. E realizar cultos bem judaicos, esquecendo-se de Jesus Cristo. O inimigo tem muitas maneiras de agir e fazer com que as coisas funcionem do seu modo, e essa é uma das suas armadilhas: ressuscitar tradições judaicas para que o povo gentil as pratique. Interessante. Não sei o que isso vai contribuir para a salvação ou para a condenação, mas eu acredito que é um erro muito grande. Por exemplo, vamos pensar aqui junto. Você já percebeu como nós repetimos aquilo que os nossos pais nos ensinaram? Já notaram isso? Olhe bem. Se seus pais sempre chegam atrasados, vamos dizer, a uma festa, a um culto, provavelmente você não vê nenhum problema em chegar atrasado também. Para reuniões, para festa, para a escola, enfim, para tudo, você vai acabar chegando atrasado. Parece que nunca dá tempo de terminar tudo antes de sair. Se seus pais comiam comidas que são diferentes, por exemplo, carne crua no sul do nosso país, muitas pessoas gostam de comer carne crua. De modo geral, gostam de comer peixe cru, por exemplo. Fazem lá um preparo lá e comem peixe cru. Olha bem, dificilmente você comerá diferente do que os seus pais comem. Ou comiam, você participava com eles. Esses são dois exemplos, mas se você parar um pouco para refletir, perceberá quão parecido você e seus pais são. Esse ensinamento de pai para filho, considerando também a mãe, é algo natural e deve mesmo acontecer, porque os pais deveriam, pelo menos, ser o espelho dos filhos, para que eles pudessem se ver em vocês. Deus sempre ordenou aos pais que ensinassem os seus filhos. Olha bem, ensinar com cuidado. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 ao verso 21, diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa vida, atá-las-ei por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos, e ensiná-las-ei a vossos filhos, falando delas sentados em vossas casas, andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos, e escrevê-las-ei nos umbrais das vossas casas e dos vossos portais, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, com juramento, prometeu dar a vossos pais, enquanto o céu cobrir a terra. Não vou comentar aqui esses dois versos que eu acabei de ler, porque ele entraria numa outra área aqui. Eu acho que você viu aqui sinal na vossa mão, sinal entre os frontais dos olhos, na testa. Algumas teorias malucas a respeito disso, mas aqui, na oportunidade certa, falaremos detalhadamente sobre isso. Da mesma forma, nós aprendemos desde cedo, com nossos amigos de escola, aprendemos hoje
com as pessoas com as quais convivemos, aprendemos com a televisão, aprendemos com a internet, aprendemos com toda a nossa sociedade. Nós vamos observando comportamentos que a nossa sociedade tem. Em todo o mundo isso acontece, não apenas conosco. Por exemplo, aqui nós não temos costumes de tirarmos os calçados quando entramos em uma casa. Lá no Japão existe esse costume e já é comum, porque é um costume dos japoneses. Aqui nós temos o costume de nos reunirmos para comer algo. Se vamos à casa de alguém ou recebemos alguém em casa, sempre pensamos o que haverá para a pessoa comer conosco. O que eu tenho de melhor aqui para nós comermos juntos hoje? Nós também nos cumprimentamos de forma mais calorosa do que os alemães, por exemplo. Abraçar um alemão lá na Alemanha pode parecer muito invasivo. Esses costumes vão gerando em nós comportamentos que representam nossa tradição. Isso também acontece com o povo de Israel. Com o passar do tempo, após a morte do rei Salomão, o povo de Israel foi abandonando os mandamentos do Senhor e foi misturando seus costumes com os costumes dos povos pagãos que habitavam ao redor. Isso aqui a psicologia chama-se produto do meio. Logo, longos anos se passam, ou se passaram, vários reis vieram um após o outro e o povo de Israel abandonou o Senhor. Prova disso está na história do rei Josias, que começou a reinar aos 8 anos de idade e reinou durante 31 anos em Jerusalém. Na hora que você puder ter um tempinho, leia 2 Reis capítulo 22, capítulo todo. Eu sei que nós não gostamos muito de ler a Bíblia, né? Mas faz uma forcinha aí, tá? Se você leu, deve ter percebido um grande absurdo. O povo de Israel havia perdido o livro da lei de Deus. Aquele livro que Moisés deixou escrito com os mandamentos e as ordenanças do Senhor. É mais ou menos aquilo quando o pastor chega na casa do irmão e diz: irmão, me traz a Bíblia, eu quero ler um texto com vocês. Rapaz, todo mundo sai numa guerra. Onde é que está essa Bíblia agora? Aonde é que está essa Bíblia? É mais ou menos isso que aconteceu lá. Não se importavam mais com as Escrituras, não tinham mais preocupação nenhuma com as ordenanças do Senhor. Então, os mandamentos não haviam motivo para ser obedecidos, porque eu não sabia que eles existiam, não os conhecia. Então, se eles haviam perdido, eles estavam seguindo o quê? Meu irmão, aquela Bíblia que está guardada lá num canto, lá vai quanto tempo? O que você está seguindo? Você vai à igreja todos os finais de semana? Vai durante a semana, diz que vai até a reunião de oração, coisa rara nos dias de hoje. Mas o que está seguindo então? Você está seguindo uma sociedade cristã, um clubezinho, né? Fazer parte do hall, do clube batista, presbiteriano, pentecostal, luterano, enfim, seja lá qual for. A resposta é: eles estavam seguindo a tradição de seus antepassados. Só que a tradição do povo não era santa como a lei de Deus. É por isso que Deus disse que levaria destruição a Israel. Destruição a Israel. O rei Josias foi poupado porque viu o grande erro que os seus pais haviam cometido, abandonando o Senhor. Quando Jesus veio como homem, ele repreendeu os escribas e fariseus que seguiam mais as suas tradições do que a própria lei do Senhor. Isso em Mateus 15, de 1 a 6. Então, chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgredir os teus discípulos a tradição dos anciões? Por que não lavam as mãos quando comem pão? Eles estavam preocupados com coisinhas. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição?
Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer o pai e mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai e nem sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nós precisamos, meus queridos, tomar cuidado com aquilo que temos aprendido nos tempos modernos, para que não percamos o que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Nós temos muita gente fazendo o que dizem, não o que a Bíblia ensina. Nós estamos ouvindo informação de pessoas carnais e mortais que não repassam a visão de Deus, a vontade do Senhor registrada nas Escrituras, porque não têm disposição para estudá-la. Precisamos romper com tradição e seguir somente o que a palavra de Deus nos ensina, porque somente a palavra de Deus nos dá a vida eterna. Meu querido irmão, meu querido amigo em Cristo, me perdoe naquilo que não te agradei, mas eu preciso agradar a Deus antes de pensar em você. Tenha um bom dia e pense nisto.